Estamos gratos a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, de trazer a palavra do Senhor e falar desse tema tão atual, né? É um tema que ele nunca está vago, ele é um tema atual nas nossas vidas, que é missão. Aquele que entende o porquê foi salvo, o porquê foi chamado, não tem como viver sem esse tema missão na sua vida. E a palavra que o Senhor me deu aqui está em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, somente um versículo, e depois nós vamos pular lá para o Atos capítulo 9, que eu vou estar lendo alguns versículos. Porém, o primeiro que nós vamos ler é Atos 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos estar lendo Atos capítulo 9, a partir do 10, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principados e dos sacerdotes para prender a todos os que invocassem o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a sua vista, e levantando-se, foi batizado. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Mariana me fez esse convite, eu pedi ao Senhor, né, uma palavra, e o Senhor me direcionou a falar sobre o apóstolo Paulo, que depois de Jesus, né, foi um dos maiores missionários na Bíblia, foi o apóstolo Paulo. Sendo que dentro desse contexto aqui que nós estamos lendo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não apoiava aquele movimento do cristianismo. Ainda que ele era um judeu, né, porque ele era filho de fariseu, ainda que ele fosse um judeu,
ele, na época, ele era dos guardas, um dos soldados, ele tinha uma boa posição, uma nobre posição ali no Império Romano. E o apóstolo Paulo, ele tinha também dupla cidadania. Então, ele era judeu, filho de fariseu, ou seja, era um homem religioso, porém, ele não aceitava aquele movimento do cristianismo na época. E ele, com o nome Saulo, né, que era o seu nome, né, de nascido, ele agora pede cartas aos principados, ou seja, aos seus superiores, para perseguir aqueles que ele encontrasse pelo caminho. Ou seja, ele tem cartas de autorização para prender os judeus. Desde já, essa mensagem ela tem um tema, e o tema dessa mensagem é esse: a missão começa em mim. Amém? A missão começa em mim. É o tema dessa mensagem. É o que o Senhor ele tem preparado para mim e para você nessa tarde. Porque nós vamos ver pela vida desse homem que era um perseguidor da igreja, que agora ele se converte, diz a palavra do Senhor, que ele sai com aquelas cartas de autorização para prender os cristãos que ele encontrasse pelo caminho, e agora ele teve um encontro com o Senhor. A palavra do Senhor diz que quando ele saiu pelo meio do caminho, ali houve-se um grande clarão no céu, quando ele estava indo, né, para aquela missão ali diabólica, né, que era prender os cristãos. Ele ali teve um encontro com o Senhor. Foi quando o Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está no versículo 4 do capítulo 9. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E ele lhe disse, e aí lhe disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, ele, subitamente, como está descrito aqui na Bíblia, né? Ele foi envolvido, né? Foi cercado pelo resplendor de luz. E ele caiu por terra. Ele caiu por terra já cego. Ele caiu por terra já sem visão física. Ou seja, ele tinha as cartas de autorização para prender os cristãos, ele teve um encontro com o Senhor no meio do caminho, ele ouve aquela voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nessa primeira fala aqui, nesse primeiro episódio, vamos dizer aqui, que acontece ali com o apóstolo Paulo, a gente pode trazer para nossas vidas que aquele que nos persegue não está perseguindo a gente, mas está perseguindo o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele logo toma frente, ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quem me persegue a mim, não está me perseguindo, mas está perseguindo o meu Senhor, porque hoje nós temos um Deus que vela pela minha e pela tua vida.
E uma vez que nós aceitamos ele, nós passamos a ser propriedade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele observa aquela voz, ele logo pergunta. Ele quer saber quem é Senhor. Então, ele logo entende que havia uma voz superior, uma voz, aleluia, que mexeu com a sua alma, com o seu íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor, com certeza, quem já ouviu essa voz está entendendo o que eu estou falando. Porque quando Deus ele fala conosco, ele fala de maneira extraordinária, fala de maneira diferente. Louvado seja Deus. E ali o apóstolo Paulo, ele teve conhecimento que era Deus falando com ele. E logo ele foi ferido de cegueira por aquele clarão, por aquele resplendor a qual ele foi envolvido. E o que eu acho mais interessante é que mais à frente o Senhor vai convocar um dos seus discípulos, por nome Ananias, para orar por esse Saulo. E os versículos que nós lemos, né? Ananias logo vai querer questionar a Deus, Senhor. É como se Ananias tivesse esse Senhor, muito tem ouvido falar sobre esse homem. Deixa esse homem cego, Senhor. Senhor, ele tem cartas para prender a nós que estamos aqui apregoando a tua palavra. Porque Jesus, ali nesse tempo em que ele fala com Saulo, ele já tinha sido assunto ao céu. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, antes era Saulo, ele ouve a voz de Deus, mas Deus já não estava ali. Ele já havia, claro, ressuscitado, porém ele não estava ali. E ele ouve a voz do Senhor. Ele fica cego, porque assim o Senhor permite. E o Senhor dá aquela missão para Ananias. Diz, olha, vai lá na rua chamada direita, vai até a casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo sem conhecer a Cristo, ele também era um homem religioso. Porém, eu acredito que tudo que ele conhecia era da parte do fariseísmo, pelo seu pai ser um fariseu. Mas ele era um homem religioso. E ele simplesmente já tendo aquele primeiro contato ali com Deus, ele estava orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvia falar acerca desse homem, quanto mais ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Quando eu disse que o tema dessa missão, o tema dessa mensagem, ela diz, a missão começa em mim, é para nós entendermos dentro desse texto como que Deus ele tem uma missão para cada um de nós e nós precisamos entender e executar aquilo que o Senhor tem proposto para mim e para você. E dentro desse texto, o Senhor, ele me faz perguntar primeiro para mim e cada uma de nós que estamos aqui ouvinte dessa live. O que você tem feito com a missão que Deus tem entregue nas suas mãos? Será que você tem questionado como Ananias? Será que você
está querendo fazer do seu jeito ou você está pegando a missão daquilo que Deus te deu e você está indo fazer? Será que você recebeu a mensagem de salvação através de uma missão que alguém fez? E o que você tem feito com essa missão? Será que você tem dado continuidade? Porque até então a gente está aqui diante de um servo do Senhor chamado Ananias, em que ele questiona a missão que lhe foi dada. Por mais um pouquinho, Ananias nem quer cumprir aquilo que Deus, porque para ele estava achando difícil, árduo. Senhor, como eu vou lá e vou orar, vou empunhar as mãos sobre um homem que tem cartas de autorização para matar os cristãos, os judeus. Mas o Senhor, aleluia, no versículo 15, ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante de gentio, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto se deve padecer pelo meu nome. Amadas, não vamos questionar a missão em que Deus tem nos confiado. Porque a missão, ela primeiro começa em mim. É tão lindo quando a gente ouve toda a trajetória do apóstolo Paulo, como a missão começou na vida dele. A missão começou na vida dele, ele sendo um perseguidor da igreja. Mas ele precisou cair cego, ele precisou cair daquele cavalo, cair da sua prepotência, cair da sua cegueira física, para poder enxergar a missão que Deus tinha confiado a ele. Você acha que aquilo que você tem vivido no seu dia a dia, as pessoas que Deus tem colocado à sua volta, o ministério que Deus tem entregue nas suas mãos, é para você colocar na gaveta? Não, existe uma missão, existe uma ordem de Deus, existe um trabalhar do Senhor. Deus, ele deu um dom para cada um de nós. O Senhor disse que ele ia levar o apóstolo Paulo entre os gentios, entre os reis. E eu acho tão lindo essa palavra, porque eu logo percebo que o Senhor, ele quer que o evangelho chegue a todos, independente de raça, etnia, é, situação financeira, enfim, posição social. Deus, ele quer que o evangelho chegue a todos. Deus, ele quer salvar pessoas, independente, aleluia, do cargo e função que ele tenha sobre essa terra. Então, nós temos que orar, sim, pelos governantes, nós temos que orar pelos pastores, por aqueles que têm os seus ministérios, pelas missionárias, aleluia. Nós temos que orar, temos que interceder. Deus, ele quer salvar. O Saulo, ele era uma pessoa que ele era importante. Ele tinha, diz a palavra do Senhor, que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, ou seja, nas melhores escolas ali de Roma. Ele tinha uma posição privilegiada entre a guarda romana, tanto que ele pede aquelas cartas de autorização e é confiada a ele. Mas agora, o Saulo agora não estava diante de uma pessoa qualquer. Ele não estava diante de um rei qualquer. Ele agora, vou falar uma linguagem assim atual, ele bate de frente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
aquele a qual todo joelho se dobrará. Nós temos ouvido falar muito, a irmã Mariana ela é muito usada nessa parte da missão, ela sabe esmiuçar muita coisa que acontece, né, em cada país e nos dá os tópicos de oração para aquilo que nós temos que orar, mas o que Deus ele está falando comigo e contigo hoje é sobre a missão que ele tem confiado a você. Porque a vida do apóstolo Paulo nos mostra isso. Nós estamos agora de frente, né? Estamos lendo, estamos narrando a história de vida de um homem que era um perseguidor e agora ele vai passar a ser perseguido pelo amor ao evangelho. Nós estamos falando de um homem que ele simplesmente ele não pega aquela tão grande salvação ou aquela cura daquela cegueira e ele simplesmente guarda, não, ele agora se apaixona, oh glória, ele se apaixona por esse evangelho. E como eu disse lá no primeiro capítulo de Atos, que diz, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder foi confiado a mim e a você. Aqui está falando sobre o Pentecoste, mas esse Pentecoste me alcançou e te alcançou. Aleluia! Glória a Deus. Esse poder me alcançou e te alcançou. Você que era cego, eu que estava cega. As escamas, assim como dos olhos do apóstolo Paulo, caiu também dos meus olhos. Quando eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele confiou a mim uma missão e que eu preciso seguir em frente. Louvado seja Deus. Aquele homem agora, ele decide renunciar tudo. Ele renuncia à sua posição social, ele renuncia até mesmo à sua posição financeira, porque com certeza ele era muito bem remunerado trabalhando naquela guarda real ali de Roma, porque ele era um soldado romano, mas ele decide renunciar a todas aquela vida boa que ele levava, porque agora ele tinha uma missão de apregoar o evangelho desse Deus que ele teve um encontro no meio do caminho e que houve-se subitamente um clarão do céu em que ele fica cego fisicamente. Mas quando a sua visão ela é restaurada, oh glória, agora não é mais só a visão do apóstolo Paulo, não é só a visão física, mas agora é a visão espiritual. E o que eu acho mais lindo, aleluia, é que Deus, ele diz assim, que ele vai enviar, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele com certeza ele tinha influência. E o Senhor vai e diz assim, não, vai lá, cura ele, Ananias, porque eu vou enviar ele em lugares para que ele pregue a minha palavra. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo e Silas, eles vão a uma determinada cidade e lá começam a pregar a palavra do Senhor, mas havia uma jovem com espírito imundo sobre a vida dela. E toda vez que o apóstolo Paulo passava com Silas, aquele espírito imundo falava sobre a boca daquela mulher.
dizendo que eles eram... Aí vai um grande homem de Deus, se eu não me falha a memória, era algo assim. Ela sempre direcionava para eles uma palavra que eu custei a entender isso, mas eu entendi que toda vez que eles passavam, o espírito imundo falava na boca daquela mulher, um espírito de vinha, e exaltava aqueles homens, dizendo que eles eram homens, servos do Deus vivo. Mas o apóstolo Paulo, através do discernimento é um dos dons que nós precisamos pedir muito ao Senhor hoje, é o dom de discernimento, de discernir os espíritos, de saber quem é que está falando. Irmãs, tem muitas pessoas que estão se deixando enganar, porque lhe falta o discernimento, é um dos frutos essencial na vida do cristão. Nós não podemos. Eu acabei de ver o relato aí de uma irmã que nos antecedeu na oração e eu fiquei aqui com a minha carne trêmula, pensando, meu Deus, como que Satanás tem cegado, tem trago cegueira espiritual a alguns, e pessoas achando, não, que já não precisa mais pregar esse evangelho, eu vou para dentro de uma academia, ou seja, deixaram de sarar a sua alma no jejum e oração para querer ficar sarado dentro de uma academia. Trocaram os costumes. E Deus, ele verdadeiramente não tem se agradado. E ali o apóstolo Paulo, com o discernimento, diz a palavra de Deus que ele ora. Ele impõe as mãos sobre aquela mulher e ele clama a libertação sobre ela. A mulher, ela fica liberta. Mas os senhores que usavam aquela mulher para que ela ficasse adivinhando com aquele espírito imundo, revelando coisas que nem era verdade, não gostou nada daquela situação. E agora, Paulo ele é preso junto com Silas. Diz a palavra do Senhor que eles ganham muito açoites de vara e são lançados ali dentro de uma prisão. E o que eu acho mais lindo e interessante é que mesmo dentro de uma prisão, aqueles dois homens, eles decidem ainda dar continuidade à missão em que lhes foi confiado. Então, o que Deus está falando comigo e com você, independente da situação que você esteja passando, nunca deixe de fazer a missão que te foi confiada. Porque hoje em dia as pessoas estão muito assim. Se Deus não fizer o que eu estou pedindo, eu já não faço mais. Não, com Deus não existe barganha. Ele confiou a mim e você uma missão e Ele quer saber se eu e você vamos com Ele até o fim. Louvado seja Deus. Paulo e Silas decidem orar e cantar dentro da prisão. E a missão, por mais dura que seja, o calabouço, a prisão, os açoites mais doloridos que foram, não calou a voz de Paulo e Silas. Diz a palavra do Senhor que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E dentro daquele momento veio-se um grande terremoto que abriu a prisão de todos. E quando aquele carcereiro ele se dá conta, ele tira uma espada para tentar se matar, porque ele pensou, agora vai ser o meu fim. E logo, Paulo logo fala, não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ali dentro da prisão, aquele carcereiro, ele pergunta ao apóstolo Paulo e a Silas, o que posso fazer para ser salvo?
E eles logo respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, talvez você é o primeiro da tua casa a aceitar Jesus. Talvez você seja o primeiro que creu que Jesus veio ao mundo, nos confiou uma missão, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Talvez você seja o único na tua casa que ainda acredite, aleluia, nessa tão grande salvação, nessa visão de um reino, que é o que nós estamos aguardando, é o que nós estamos pregando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Érica, que missão é essa? A missão foi confiada a mim e a você. Eu não posso parar, eu não posso olhar para trás, eu tenho que dar continuidade. Eu tenho que querer ganhar meu vizinho. Ah, o meu vizinho não quer saber de Jesus, prega com a sua integridade, prega com as suas atitudes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo e Silas, eles pregavam também com as suas atitudes. Louvado seja Deus. Eles oraram e cantaram dentro da prisão. Então, aquela atitude que eles tomaram, agora já vai salvar uma família. Porque diz a palavra do Senhor que eles pregaram a palavra de Deus para aquele carcereiro. E ali ele recebeu, aleluia. Então a missão não para, independente da situação que eu e você estejamos passando, ainda que você esteja num momento difícil da tua vida, você não pode parar a missão, você não pode olhar para trás, você não pode pensar que é o fim para você, você não pode pensar, eu só posso dar continuidade a essa missão se a minha situação financeira melhorar. Não, a missão ela vai além disso. A missão que Deus nos confiou, aleluia, ela não está retida a dinheiro, ela não está retida, aleluia, a paredes. Não, porque diz a palavra do Senhor que quando aqueles homens começam a orar e a louvar dentro daquele cárcere, se a prisão de todas abre, se aquelas cadeias que havia nos seus pés, nos seus braços, se elas também se quebram, se abrem, então Deus ele está falando comigo e contigo que não há barreira. Então você precisa crer que a missão que Deus te confiou vai salvar a tua casa, a tua família. Aleluia, vai salvar o teu vizinho, vai salvar o teu patrão. Às vezes às vezes estamos um pouco, a nossa mente é um pouco fechada, como estava de Ananias. Ananias queria que Saulo ficasse cego. Ananias não queria orar por aquele homem, não, Senhor. Tenho muito ouvido falar por isso. Esse homem é um homem cruel. Mas olha que coisa linda que Deus, ele quer salvar todos. Será que você pode fazer uma reflexão da onde que você veio, da onde que Deus te tirou e quem é você hoje? Será que se eu olhar lá atrás, eu consigo ver alguma coisa boa na minha vida? De dizer assim, eu mereci essa tão grande salvação? Não, irmãos. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que é pela graça que nós recebemos essa tão grande salvação. A graça é o favor imerecido. É um favor não merecido, ou seja, eu não merecia, mas a graça do Senhor me alcançou. A graça do Senhor alcançou você. E o que você tem feito? Eu me lembrei agora que eu recebi um convite para trazer uma palavra e naquela tarde
eu tinha participado do Extraordinário de Deus. Eu acredito que foi. Eu não lembro agora, mas foi uma das lives. E lá eu brinquei dizendo assim, no início da pregação, eu disse assim, gente, olha que privilégio. Eu estava agora em Londres e agora já estou aqui trazendo a palavra. E eu vi quando todos atentaram assim para mim e ficaram me observando, tipo como se perguntando, como assim essa irmã estava em Londres e agora está aqui? Mas daquela comparação que eu estava fazendo, eu disse para a igreja do Senhor que a missão que nos foi confiada nos leva em qualquer lugar. Que quando eu dobro os meus joelhos para orar por Israel, é como se Deus me transportasse até lá. Se eu dobro o meu joelho para orar pela minha irmã que está em Londres, a irmã Mariana, que está na Holanda, a irmã Líbia, que está na Itália, eu quero dizer, irmãs, que para o nosso Deus não há limites, não há barreira. O Senhor tem nos unido através dessa missão. O Senhor tem nos unido através dessa oração. Aleluia. Eu estou dizendo para você que quando anoitece e que eu saio ali fora e que eu olho aquele céu todo estrelado, aquela lua linda, quando você sai de dentro da tua casa também à noite, é o mesmo céu que nós estamos vendo. É a mesma lua que nós estamos vendo. Então, o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separa do amor, dessa graça, aleluia, tão grande que o Senhor tem reservado para mim e para você? Louvado seja Deus. O que é que me separa desse amor? Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a nudez, aleluia, nem a peste, nem a fome, nem a escassez, nem a porta fechada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Diz a palavra do Senhor que quando o apóstolo Paulo ele estava preso em cadeias, ele dizia: eu posso até estar preso, mas a palavra do Senhor ela é livre. A palavra do Senhor ela não está dentro dessa cadeia comigo. E eu tenho a minha voz para poder falar, para poder apregoar. Louvado seja Deus. E nós temos que acreditar em que Deus tem confiado a mim e a você essa missão. E que Deus, quando olha lá de cima, entre a irmã Érica e o presidente do Brasil, ele vê só um ser humano. Ele não olha a irmã Érica e o nosso presidente. Aquele é o presidente. Não, Deus ali vê dois seres humanos, um homem e uma mulher. Quem faz as distinções somos nós, o ser humano. Mas no final, todos nós temos o mesmo destino, independente de posição em que nós temos aqui nessa terra, porque para Deus nós somos somente seres humanos, criados, imagem e semelhança do Senhor. E foi confiada a mim e a você uma missão. E eu agradeço a minha oportunidade nessa tarde de poder falar sobre essa missão em que foi confiada a mim e a você, e que nós possamos nos despertar verdadeiramente a orar pelos outros países, a nos teleportar através da oração
irmos lá mesmo em Israel, sentir a dor daquele povo que está sofrendo com guerras e agradecer a Deus, porque aqui ainda estamos guardados e privilegiados por Deus, por não estarmos passando, mas não tem como nós ligarmos a televisão e não sentir a dor do nosso irmão que está perecendo. Então, amadas, a missão começa em mim. Se a missão começa em você, se essa missão te alcançou, assim como alcançou Saulo, que foi mudado até seu nome, até o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Aleluia. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Ele, se Ele quiser, Ele muda nosso nome, Ele muda o nosso endereço. Aleluia. Ele faz aquilo que Ele quer, o propósito que Ele quiser na nossa vida. Nós só precisamos dizer: eis-me aqui. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amada. Que palavra tremenda, né? Verdadeiramente, a missão começa em